o domingo de hoje, primeiro da Quaresma, nos apresenta o quadro das tentações, que são uma realidade. Elas existem, tanto assim que está na Sagrada Escritura. Na primeira leitura, Adão e Eva foram tentados e caíram na tentação. E com essa tentação veio a morte, e vieram todas as complicações, todos os sofrimentos pelos quais nós passamos. Mas no Evangelho, Jesus foi tentado e venceu. Aí está a vitória. O mal não tem a última palavra. Ele já foi vencido. Jesus já venceu. É claro que as tentações continuam. O diabo é persistente. Mas nós temos o remédio, temos os meios. Por isso Jesus se submeteu a essas tentações, exatamente para nos ensinar a maneira correta de vencê-las. O que são as tentações? Quais são estas tentações de hoje? E como vencê-las? Quais os remédios para isso? Tentar significa seduzir alguém para o mau caminho, para agir contra a vontade de Deus, contra os seus mandamentos. E a pessoa, e as tentações vêm através de palavras, através de atitudes erradas, através do nosso modo de agir, dos nossos hábitos, nossos maus exemplos, muitas vezes escandalizamos. Então as tentações vão acontecendo. O diabo se serve de todos os meios para levar o outro para o mau caminho, para se afastar de Deus, para contrariar seus mandamentos. Então a tentação é muito forte. Ela existe desde o início do mundo. Mas quais são estas tentações que nós temos hoje? Praticamente são as mesmas pelas quais Jesus passou. A primeira tentação, diz aqui a primeira leitura de hoje, foi falsificar a verdadeira imagem de Deus. O demônio tentou dar para Adão e Eva uma ideia errada de Deus. Em vez de dizer que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, que Ele nos ama, nos colocou no jardim do paraíso, o diabo vai dizer o contrário. Vai dizer para Adão e Eva que Deus era autoritário, queria impor suas ideias, queria proibi-los de comer o fruto do jardim, que era uma mentira. Então a mentira também é uma sedução, é um mal. O diabo se serve das mentiras. O diabo foi o primeiro a mentir. Portanto, Adão e Eva caíram por causa da mentira, da falsidade. É a maneira mais sorrateira de levar o outro para o mal. E Adão e Eva acreditaram, e por isso pecaram, e por isso se afastaram de Deus, e por isso foram causa de todos os males. Então, essas duas tentações são muito perigosas. Nós não podemos transmitir uma ideia errada de Deus. E muitas vezes a gente faz isso. Às vezes os pais, sem perceber, transmitem uma ideia errada de Deus para os filhos. E é por isso que muitas vezes eles se afastam de Deus. Porque tiveram um conhecimento falso.
Foi isso que o diabo fez com Adão e Eva. Muitas vezes nós mentimos e a mentira faz mal. Já dizia Voltaire, mentir que alguma coisa há de ficar. As pessoas sabem disso. Vão mentindo, e os bons começam a pensar que a mentira agora virou verdade. Em vez de seguir a verdade, segue a mentira, a falsidade. Esse é um grande mal, sobre todo o mundo de hoje, desse relativismo em que nós vivemos. Outra tentação muito forte é a tentação da gula. O diabo aproveitou que Jesus estava jejuando e queria que ele transformasse pedras em pães. Então a gula é um pecado. A glutoneria, as bebedeiras, as orgias, o pansexualismo, tudo isso faz mal para a vida, para o corpo e para a alma. O uso das drogas, que estragam a saúde, que leva a pessoa a fazer coisa errada, tudo isso está na tentação de hoje. Então nós temos que ter cuidado com a nossa saúde do corpo e da alma. A tentação também do orgulho, da vaidade. O diabo queria que Jesus fosse o possuidor de todas as coisas. Embora ele já era, porque Jesus é Deus, mas o diabo quis tentá-lo. A tentação do poder, querer ter tudo nas suas mãos, ser o dono do mundo, ocupar o lugar do próprio Deus. Há muita gente que gostaria de fazer isso, tenta a vida inteira fazer isso, ocupar o lugar de Deus, como sugeriu aqui o diabo para Adão e Eva. As tentações que chegam na nossa casa, através dos meios de comunicação, destruindo as famílias, querendo estragar os valores cristãos, morais, éticos, quer dizer, é uma devassidão geral. Então são as tentações que vão nos oprimindo, que vão nos afastando das coisas de Deus. E nós temos que ter muita atenção, muita sabedoria, muito discernimento para não cair no mal. E o Evangelho apresenta também o remédio contra as tentações. Ninguém é tentado acima de suas forças. O diabo não tem esse poder, não. O poder de Deus é infinitamente maior. A pessoa cai se quiser. Então, o primeiro remédio contra o pecado é não dialogar com o diabo. Nós vimos aqui que Eva, infelizmente, dialogou com o demônio, começou a dar atenção, deu espaço para ele na sua vida. E o diabo aproveitou aquele espaço e os levou a pecar. Então a tentação tem que ser vencida rapidamente. Não se tem que dialogar com o diabo, cortar o mal pela raiz, porque a fragilidade humana é grande. E se a gente der espaço, o mal acontece. Um terreno vazio é um perigo. As pessoas começam a julgar lixo, coisa suja. Então nós temos que ter sempre Deus presente em nossa vida. Não deixar nenhum espaço vazio para o mal. Cortar o mal imediatamente. É o que fez Jesus. Ele venceu Satanás, citando a Sagrada Escritura. Cortou rapidamente as tentações. O diabo usou a Bíblia para tentar Jesus. Há muita gente que faz isso também. Usa a palavra de Deus de modo errado, frases tiradas fora do contexto e começa a ensinar heresias. Mas Jesus citou a Bíblia corretamente. Ele é o Filho de Deus. E assim venceu imediatamente as 3 grandes tentações. Então a palavra de Deus nos fortalece,
nos ensina, nos corrige, nos ilumina. Outro modo de vencer a tentação é rezar. Jesus estava no deserto rezando, escutando Deus, seu divino Pai. De modo que a oração nos alimenta espiritualmente. Ela nos aproxima de Deus. E perto de Deus nós somos protegidos. Nada pode contra nós. E outro meio é a penitência. Jesus estava lá jejuando. E a penitência ajuda nosso corpo a não ser um instrumento do mal, mas instrumento do bem, para que ele não seja escravo das paixões desordenadas, mas seja um caminho para nos levar a Deus. Então nosso corpo também tem que ser santo, e a gente tem que modelá-lo. Temos que oferecer tudo que é necessário para que o nosso corpo não seja inclinado para as paixões desordenadas. Assim como no carro nós temos a direção que leva para o caminho certo, para o lugar do destino, então a penitência é como a direção do carro, vai guiando o nosso corpo, a nossa vida, para o caminho de Deus, vai nos levando para o céu. Igual se a gente deixa o carro desorganizado, desordenado, desorientado, ele vai para onde não desejávamos, pode ir para o abismo. Então a penitência nos ajuda a encontrar o caminho certo da salvação. Tudo isso está aqui no Evangelho de hoje. Nós temos o sacramento da penitência, que nos purifica, nos perdoa, nos fortalece. Temos a Sagrada Eucaristia, que é o alimento sagrado, é o próprio Cristo que vem ao nosso auxílio. Temos as boas obras para praticar a vida toda, e tudo isso vai iluminando o nosso caminho, vai nos afastando do mal, vai nos aproximando de Deus. A ovelha que fica perto do pastor, ela é protegida contra todos os predadores. Se nós estivermos sempre junto de Deus, nada de mal nos pode acontecer. É a lição preciosa que nós podemos colher hoje, deste primeiro domingo da Quaresma. As tentações existem, o diabo é uma realidade, é o espírito mau, que se revoltou contra Deus e que só deseja o mal para os outros, só deseja o inferno para as pessoas. As tentações existem, elas são poderosas, mas a graça de Deus é infinitamente maior. Nós temos tudo o que é necessário para vencê-las. E para isso é preciso colocar em prática todas essas orientações que o Evangelho nos propõe e que a Igreja, ao longo dos séculos, vem nos ensinando como meios eficazes para vencer o mal. Deus nos dê a graça de passar essa Quaresma santamente, acolhendo com muita boa vontade todos os ensinamentos que a Igreja vai nos oferecendo para celebrarmos com dignidade a grande festa da Páscoa. E podemos também ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Esta é a finalidade de todos esses dias quaresmais, pelos quais nós iremos passar, nos preparando da melhor maneira possível para a grande festa da ressurreição de Jesus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.